Bem-vindos a mais um episódio do Cami Souza Inspira, hoje com um convidado para lá de especial, que faz parte da minha história também, o professor Fabiano Gomes, hoje compartilhando um tanto da sua história com a gente. Bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Eu que tô. Quando eu comecei a desenhar as pessoas, né, que viriam nesses primeiros blocos, eu falei, Fabiano é uma dessas pessoas. Vou contar rapidamente aqui um pouquinho da minha conexão contigo, Fabiano, que eu acho que eu te trouxe ali quando a gente conversou, mas foi até uma surpresa, né? E eu acho legal. Muito feliz, passei feliz assim o dia inteiro, assim, muitas vezes a gente não sabe o impacto. O retorno, né, que dá. A gente não sabe bem o impacto da vida que a gente causa nas pessoas, por bem ou por mal, né? Mas quando é bom, é melhor saber. Quando é bom é muito bom, né? Porque eu falei com o Fabiano e eu já trouxe isso. Nunca tinha trazido para ele, olha que coisa, mas já trouxe isso para várias outras pessoas em conversas, porque quando eu pratiquei yoga na escola dele, a gente estava lembrando agora aqui que faz bastante tempo, né? Foi lá em 2015, entre 2015 e 2017. Foi bem quando eu fiz a minha transição de carreira ali para a gastronomia funcional. Então, eu sempre trago essa história porque a prática lá na escola, essa conexão com vocês, me fez perceber muitas coisas dentro de mim que me levaram a entender um novo passo, né? Quem eu era, talvez, naquele momento, o que eu poderia fazer de diferente, o que me trazia efetivamente felicidade, e eu fui dando os meus passos. Então, eu tenho muito carinho com esse aprendizado, porque hoje também tá aqui, é um novo passo, né? É um outro formato, e eu pego esse conhecimento de lá, né, e trago ele até hoje, então ele é muito vivo dentro de mim. Acho que isso é uma coisa muito legal de observar, porque as práticas contemplativas do Oriente, digamos assim, yoga, meditação, entre outras coisas, eu sou karateca e pratico jiu-jitsu, sou faixa preta de karatê e jiu-jitsu, então as práticas orientais, não só como yoga, mas da luta, estão muito presentes na minha vida desde sempre. E trago isso porque tem uma diferença muito fundamental entre as filosofias helênicas e da psicologia, de maneira geral. Sou psicólogo também, né? A psicologia, e vou ser simplista aqui, tá? Senão eu falo demais. Busca compreender para mudar. Então eu vou fazer uma terapia, legal, eu vou me compreender e aí eu mudo. E o que aconteceu contigo, se eu estiver errado, tu me corrige, e pelo que tu me traz, é justamente o que a gente busca. Primeiro tu te transforma, depois compreende. Ou seja, tu estava numa caminhada, chegou ali meio desavisada, começou a praticar. Eu achava que o yoga era só aquelas posições. Eu não tinha essa profundidade, né? Que hoje, obviamente, né? Vivendo isso há mais tempo e estudando mais sobre isso, eu tenho. Mas eu me lembro que nas primeiras práticas, depois eu saía de lá, quando eu ia pra academia, eu ficava me esticando, porque eu queria fazer tudo perfeito, e pra mim era aquilo, e eu não tava ainda com a visão ampliada, por que aquilo ia transformar na minha vida, sabe? E é isso mesmo, mas é justamente isso. Porque a ideia é que tu compreenda a partir da prática, a partir da praxis, né? O Aristóteles falava da frônesis, que é a sabedoria prática. Então, só que em vez de tu começar pelo mental, ou seja, pelo entendimento, tu começa a praticar. Tu vai ficar em silêncio, tu vai aprender a respirar, tu vai concentrar mais no teu corpo, e o ato de estar presente começa a despertar novas conexões neurológicas, mais insights, e a partir daí, então o meu trabalho é trabalhar contigo, e foi o que aconteceu. A partir da transformação, tu começa a perceber coisas diferentes, as pessoas percebem, e aí os apontamentos, olha, quem sabe não é esse o teu lugar, quem sabe não tem... Daí tu descobriu que tinha uma paixão pela alimentação, então a transformação veio primeiro, a compreensão da transformação veio depois. Então isso é uma diferença que é legal de trazer, porque muitas vezes a gente... tem muita informação no mundo, né? Tem uma ansiedade. E tem uma ansiedade. O Harari tem uma frase fantástica, no 21 lições do século XXI, que ele diz que numa época uma época inundada de informações irrelevantes, clareza é poder. Fantástico, né? E ele termina, a 21ª lição do Harari é meditação. Então ele fala a 21ª lição, olha, tudo isso que eu falei é legal. Mas tu quer realmente compreender o mundo, para e medita. Bom, eu que sou professor de meditação, fiquei muito feliz com o Harari estar dizendo isso. Então, a ideia é, em vez de tu saber tudo antes, quem sabe tu tenta. Tu não aprendeu a caminhar lendo um livro, depois como se aprende a caminhar. Tu foi tentando, e aí a gente esqueceu um pouco do aprendizado através do corpo. Tira o peso, eu acho, fazendo as coisas. Tu começou lendo 30 livros de culinária antes de começar a cozinhar.
Tu começou a cozinhar e depois foi atrás da informação. E isso é muito legal porque o ser humano aprende melhor assim. Ele aprende melhor fazendo as coisas e indo atrás. É quase como se começa a caminhar para o caminho aparecer. Isso, né? Avança que o mar abre. É. Avança, começa a fazer. Hoje, eu lembro uma filha de um amigo meu, o filho de uma amiga minha, ela estava falando com ele, sabe fazer café, meu filho? Eu sei, daí assim, em tese eu sei. Mas tu já fez? Não, vi um tutorial no YouTube. Então, olha, hoje a gente acha que sabe as coisas porque viu um tutorial no YouTube. Só que se tu não fez a coisa, tu não sabe se tu faz. Então, a prática de fazer, a gente está perdendo muito disso, né? A gente desaprendeu, o ser humano desaprendeu a conversar, desaprendeu a conviver. É porque a gente tem muita informação, mas o que distingue, né, é só o saber da sabedoria, justamente colocar isso em prática, né? E tu faz isso dando um movimento para que isso aconteça na vida, né? Sabendo ou não por que tu tá fazendo isso, mas fazendo nessa direção. Fazendo. Então, porque a prática é mais importante, só que a teoria é fundamental, porque ela recheia, ela embase, ela reduz caminhos, porque muitas vezes tu não preciso reinventar a roda, mas eu preciso iniciar a caminhada. Então, inicia a caminhada, muitas vezes as pessoas criam essa ansiedade antecipatória. Elas não fazem, não amam por medo de não serem amadas. Não tem sucesso, travam porque já não sei se vou ter sucesso, então já não tento. Então a gente tá sempre... Vou fazer, vou fracassar. É isso, então tá sempre nesse travamento. E as práticas, o exercício físico, o yoga, a arte marcial, todas as coisas que eu digo que a IA não vai substituir, que é o fazer, tu começa a fazer e os insights vêm daí. Porque tu trabalha com tuas mãos, trabalha com teu corpo. A gente criou uma ilusão de que a criatividade é uma coisa da mente. Tu precisa do teu corpo inteiro para ser criativo. Então, a grande parte dos insights é um clichê, né? Tu tem no banho. Eu tenho até um grupo comigo que quando eu saio do banho, eu gravo para eu mesmo ouvir depois. Porque nesse momento, dificilmente tu tá prestando atenção em alguma coisa. Tu tá ali, no momento presente, tu te liberta de todo o inferno que tu pode estar passando, ou das dispersões, e aí, os insights começam a acontecer. Tu sabe que eu acho que o dia a dia, as escolhas diárias que a gente faz, seja na alimentação, na atividade física que tu vai fazer, num ritual, numa rotina, enfim, as escolhas que a gente faz, elas são o nosso treinamento diário para andar, para construir essa jornada, porque a gente vai percebendo, a gente vai aprendendo, porque a gente vai fazendo, né? E as virtudes, né, aristotélicas, socráticas, né, da filosofia, é muito clara a filosofia dizendo que isso se constrói não com a leitura. Leitura é fundamental, eu leio muito, mas com hábitos disciplinados, reiterados, pequenos e diários. Não a gente, então vai acontecer uma grande coisa, minha vida vai mudar. Sabe a coisa assim, olha, Camila, do nada mudou. Mas esse do nada começou há 5 anos atrás. É que do nada é o que a pessoa vê, né? A ponta do iceberg. Exatamente, do nada. Eu fico do Neida aconteceu outra coisa. Do nada como? Né? Tu imagina? Nada é do nada, assim, como os relacionamentos. Às vezes, aconteceu, né? Terminou e tal. Não é do nada, né? Não foi do dia pra noite. Tem a teoria do cisne negro lá do Taleb, que são os eventos altamente improváveis. Isso também tem, isso pode acontecer, mas de regra... os sinais estão lá, tá? O sinal que a empresa faliu, do nada. O casamento acabou, do nada. Tipo, do nada. Todos os sinais estavam lá. A gente que opta por não ver. Tá confuso no celular, que a gente tava falando, né, nos bastidores. Tá confuso no celular, não tá prestando atenção. Então, fui demitido. Do nada. Não tem nada do nada, tu entende? Não estava prestando atenção, não estava vendo sinais, estava prestando atenção em outra coisa, não está condicionado ou treinado para ver os padrões. Né? Hoje, nesse mundo polarizado que a gente vive, a gente ouve o que a pessoa fala, em vez de olhar para o que ela faz. Né? Quais são os padrões de comportamento? Porque não adianta eu ficar dizendo coisas, positividade tóxica. A gente falou sobre isso. Mas o que tu está fazendo para mudar? Então, já a pessoa fez já não está fazendo nada. Né? Então, o que efetivamente hoje eu posso fazer para ter uma vida um pouco melhor? Todo mundo sabe. Não precisa... A gente sabe, basicamente todo mundo sabe que
tem que se alimentar razoavelmente bem. Tem que Se não é uma novidade, né? Não, todo mundo tem que dormir bem, tem que comer, tipo, não tem nenhuma... Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. É aí... Tipo, só saber não adianta. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Eu acho que é pior, inclusive. Tá? É. Se tu sabe... A ignorância, às vezes, é um bálsamo, né? Tu já não sabe. Tu pode dizer, eu não sabia. Não, tu sabe o que tem que fazer e não faz. Então, daí a ordem é outra. E eu vou trazer um ponto, né, que eu acho importante quando a gente fala sobre isso, porque quando a gente vai aprendendo as coisas e a gente sabe o que deve fazer, mas muitas vezes não faz, eu acho que daí tu vai me trazer isso, porque isso eu acho que é muito vivo em ti. A gente também vai criando uma mentalidade de baixa autoestima, porque a autoestima verdadeira vem desse lugar, Sim. né, de que a gente faz o que sabe que tem que fazer, do que a gente é autorresponsável e a gente executa, e a gente tem ações que nos fazem melhorar, né, a gente tá em coerência com isso, porque o contrário, eu sei que eu tenho que treinar, mas eu não vou, eu sei que eu deveria comer melhor, mas eu como qualquer coisa, eu sei que eu deveria ter 1 minuto no meu dia, 10 minutos, 15 minutos, pra ter um momento meu, pra respirar, pra me conectar, pra largar o celular, mas eu não faço. Né? Então eu vou treinando. O que eu tô falando pra mim, né? Eu tô falando, eu sei, mas eu não sou importante, eu não faço, eu não sou capaz. Tirando o poder da tua própria palavra. Isso é a pior coisa que tem, né? É o poder de Gênesis, né? Porque palavra tem poder. E acho que a gente tem que também ter essa coragem de bancar os nossos sonhos, né? Esses dias eu vi um negócio, achei muito engraçado, eu até comentei lá, porque era assim, se tu gosta de falar, cria um podcast. Eu falei, já criei! Isso aí. Não é? Porque a jornada, ela não precisa ser penosa, né? Ela não precisa ser um sofrimento infinito. Claro que quando a gente tá nesses momentos de transição, de transformação, é como se fosse uma casca que cai, né? E, de certa forma, é um caos que precede a ordem, assim. Sim. E faz parte. Não precisa procurar o sofrimento, ele vai te encontrar, tá? Então, só que muitas vezes... Porque é o apego ao que tu tá acostumado, enfim, tem várias camadas aí. E a vida é dura, mas como tu vai viver a tua vida, tu pode escolher dar sentido. O Jordan Peterson diz que tu tem a obrigação de dar sentido ao teu sofrimento. Porque tu já tá sofrendo mesmo, ou seja, a vida é dura, tem que pagar a conta. Tá, mas aí tu dá um sentido para aquilo. Então, a leveza, ela não vem do caminho tanto que tu escolhe, ela vem de tu te tornar uma pessoa capaz da jornada. Porque o caminho só fica leve se tu ficar forte. Entende? Então o caminho nunca vai ficar mais leve, tu vai ficar mais forte. E aí tu tá à altura dos teus sonhos, porque o teu sonho é gigantesco. Tá, mas essa pessoa que tu é hoje, ela consegue realizar? Não, ainda não. Então te transforma nessa pessoa capaz de realizar o sonho. E a vida vai te trazendo, vai te trazendo oportunidades que justamente vão te fazer esse treinamento. Por isso, quando eu falo do hábito, do próprio dia a dia, a gente tá treinando, porque a gente quer uma coisa, né? Todo mundo quer ter uma saúde de ferro, quer ser saudável, quero me sentir bem, quero prosperar na vida, quero realizar os meus sonhos, mas tu não consegue nem te comprometer com o horário que tu vai acordar de manhã e com a comida. Não, vamos falar a verdade, né? E assim, eu quero comer melhor, mas assim, acaba que na hora come qualquer coisa, e todos os dias, né? Não é uma exceção. Tu não é essa pessoa ainda, né? O universo olha pra ti. Eu, sinceramente, acredito em tudo isso que se fala de manifestação, cocriação, e eu tô nessa jornada de tentar me tornar essa pessoa, assim, que vai sustentar o que eu quero ter. E é assim que a gente faz, né? No dia a dia que a gente constrói. Será que a gente tá? Eu pergunto pros meus mentorados. Tu acha que tu já tá na altura dos teus slogans? Porque o slogan tem um monte bonito de slogan. Tu consegue sustentar esse slogan? Eu disse vários deles, dos meus, talvez eu não consiga, mas eu sou muito comprometido. E é isso que eu busco ajudar as pessoas. Dentro da nossa mentalização, né? Tu fala da manifestação, a gente usa lá no sânscrito os manaskriyas, né? Que são as mentalizações. Tá? Então a gente faz mentalização bonita, o dashboard, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Tá, e tu... A pessoa não se coloca lá. Ela só põe a visualização, tá? Mas tu tem que te visualizar, uma pessoa capaz de fazer isso que tu quer. Senão a gente faz só a visualização das coisas magnânimas e gigantes que a gente quer fazer e esquece da coisa mais importante, que é tu dentro do vídeo, é tu dentro da foto. É porque é tornar-se, né? Não é sobre o caminho, sobre o destino como tu trouxe. Tu tornar-se esta pessoa. Então, assim... Talvez não ser, talvez o caminho seja só o tu caminhar. Nós estamos perdendo a capacidade de autoconsciência, de autopercepção. A gente está delegando inclusive a nossa jornada para os primeiros. Nós que que nascemos no milênio passado, ainda estamos salvaguardados porque já estudamos muito. Então a gente usa IA, eu estudo muito, como alguém que é treinado e conversa contigo. Agora tem pessoas que estão delegando o cérebro para IA.
Então a pergunta é, você está à altura dos seus slogans? Eu faço essa pergunta para meus alunos, porque lembrei disso, porque tu sabe, sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. E tu tem toda a razão. Então, eu sou do sonhar grande, né? Dá o mesmo trabalho. Mas a minha questão que eu provoco aos meus alunos, que muitas vezes nesses sonhos a gente esquece de se visualizar no sonho, se colocar no sonho. A parte mais importante do sonho grande é que você se torne a pessoa capaz de realizar o sonho. Tu faça parte dele, né? Porque tu Não é o só veículo assiste. daquela história. Claro, esses dias eu vi uma entrevista, um desses, tu vê, os bilionários e a mente bilionária. Então, assim, eu me inquieto muito com pessoas extraordinárias. Eu disse, o que essa pessoa tem de diferente? O que ela fez? Qual é o drive? E daí, eu entrevistei algumas pessoas, até no meu trabalho de conclusão da faculdade de psicologia, são pessoas extremamente realizadas. Em 100% das entrevistas, ninguém falou de dinheiro. As pessoas tinham muito. Eu disse, mas o que te realiza? Não, o dinheiro é uma consequência do que eu estou fazendo, não é isso. Essas que eu entrevistei, pelo menos. E disse, a questão é para tu ser milionário, bilionário, tu tem que ser uma pessoa capaz de sustentar aquela potência, porque dinheiro é potência. Tá? Imagina a gente vê artistas que até passaram mal, ou que tiraram a própria vida e não conseguiram dar conta, não tinham uma estrutura emocional capaz de dar conta do sucesso. E desidrataram. Então, tudo que a gente faz, fama, sucesso, dinheiro, todas essas coisas, elas são energias de uma altíssima valência. E se a tua capacidade física, emocional e mental não cresce à altura daquilo, tu vai entrar tu vai te destruir. Não é coerente, né? E tu te destrói, o teu cérebro. Não aguenta. Tu pode ser extremamente realizado, mas se tu não cuidar de ti, o preço vai ser caro. É o clichê, né? A pessoa passa a vida ganhando dinheiro, daí gasta o dinheiro cuidando da saúde que perdeu para ganhar dinheiro. Então, grande parte das pessoas hoje que me buscam, elas são algumas delas com muito sucesso, falando, eu já conquistei o que eu queria, só que eu não quero abrir mão da minha saúde para manter e para seguir isso. Então, a gente já sabe que dá para... que o grande veículo de manifestação, de sucesso, de realização e da vida é o teu corpo. Tu cuida da alimentação, tu não vai ter uma vida extraordinária se tu te alimentar mal. Tu pode até ter, mas vai cobrar caro. Então, vai custar muito, né? Vai custar muito. Então, vai custar muita vida. Então, se tu cuidar bem do teu corpo, tu fazer exercício físico, meditar, aprender coisas novas, ter uma vida mais leve, conseguir tratar com mais gentileza, aprender a ver as coisas pequenas e belas da vida faz diferença. A gente sabe que a contemplação da simplicidade faz diferença. Por isso que meditação tá tão na moda. O yoga, é impressionante, né? O que as pessoas estão buscando em termos... Nesse movimento saudável, né? Que há pouco tempo atrás era só a alimentação e o fitness, né? A alimentação e a academia. E hoje, a minha própria jornada conduz isso, né? É muito mais amplo, né? A gente tá falando de 2 pilares e tem vários outros que sustentam isso. E talvez, a gente estava até falando antes, para mim hoje, dentro do meu entendimento de estilo de vida saudável, os diálogos internos que a gente tem com a gente mesmo, no dia a dia, eles vão impactar muito mais na minha saúde do que, às vezes, uma coisa, daqui a pouco, ultraprocessada que eu vou estar comendo ali. Mas eu me maltratar, né? Com uma mente que eu não consigo, eu não sou capaz, eu vou vivendo a vida assim, vou só sobrevivendo, né? E tem uma coisa interessante disso, que elas estão absolutamente conectadas, tá? Como o nosso cérebro é basicamente o mesmo há 30 milhões de anos, né? Então, a gente tem o mesmo cérebro. Não cresceu. O cérebro lá das savanas africanas é o mesmo. Então, é um cérebro que nasceu dentro da síndrome da luta e fuga, né? Eu tenho que estar sempre desperto, sempre atento, porque alguma coisa pode acontecer. Mudou muito isso. A gente vive massivamente mais confortável. Hoje do que em qualquer um de nós tem uma vida mais abundante de qualquer rei da Idade Média. Em qualquer área. Saúde, alimentação, acesso, informação. Então, só que a gente está na melhor, pior época da história. Porque a gente tem acesso a tudo e nunca houve uma civilização tão deprimida, tão obesa, tão endividada. Tão vazia. Então tem uma sincronia, uma assincronia que está complicada.
quem tá ligado e já entendeu a coisa sabe que o autocuidado é fundamental. Não o autocuidado, Fazer uma massagem só, né? E que é, É bem, bom, e que é bem bom, que é né? Eu super faço bom. toda semana, Adoro mas também. não é isso. É o trabalho sobre si Uhum. mesmo que tem que ser feito para que tu dê conta disso. Então, o que acontece? Para dar um exemplo de privação de sono. Privação de sono é pior que cocaína pro cérebro. Mas não, a privação de sono com a maternidade, pra mim, foi assim, Privação de sono, então vamos, para não entrar em tema polêmico, de álcool, essas coisas, então privação de sono, tá? Não dormiu bem. O teu cérebro, ele consome muita energia. E ele vai sempre trabalhar para economizar energia. Se tu dormiu mal, tu vai ficar com energia baixa. O que ele faz? Ele desliga os sensores, vai diminuindo os sensores de ver as coisas positivas, os sensores de prazer, e só mantém ligados os sensores de sobrevivência, que são os sensores negativos. Ou seja, o pessimismo tem um papel muito importante. Porque senão tu atravessa a rua sem olhar para os lados. Se tu for um pouquinho pessimista, tu atravessa a rua e olha para cada lado. Então esse é o bom pessimismo. Só que se tu tá sempre ali, tu vai estar sempre luta e fuga. Daí tu vai estar com problema de tônus vasovagal, o teu sistema do nervo vago vai entrar em colapso, daqui a pouco tu fica embotado. Então, a mentalidade é fundamental, tu tem toda a razão, só que tem uma coisa. Só que mudar a mentalidade é uma trabalheira. E então, demanda energia, né? Demanda E se energia. um corpo tá sobrecarregado, existe. Não existe energia que dê conta. Então, como é que a gente começa? Como é que eu começo? Começa dormindo melhor, te alimentando melhor. Se tu começar a fazer hábitos concretos, positivos, quase que automaticamente a tua mentalidade já vai mudar, porque daí os teus sensores para perceber aquilo que é bom, eles se ativam. É a base, né? Exatamente. Então tu não vai conseguir, né? O Viktor Frankl, não sei se chegou a ler esse livro, o livro sobre Em Busca do Sentido, um psicólogo no campo de concentração, 4 anos em Auschwitz. Ele descobriu que o propósito é maior do que tudo isso. Ele fala em sentido. Acho que sentido, o propósito ficou meio banalizado. Né? Então, o sentido, ele ficou 4 anos dentro do campo de concentração. Nunca, nenhum de nós vivenciou isso. Entende? E mesmo assim, ele descobriu que havia algo para o qual viver. Mesmo. Emasculado, sem poder, doente, tudo horrível. Então tem algo no ser humano que transcende mesmo nas piores situações. Tá? E esse é o nosso drive. Só que ele é o que nos segura quando tudo cai. Então, só que lá ele não tinha o que fazer. Agora, se você tem o que fazer, começa pelo que é mais fácil. Como diz, não consegue nem cuidar da tua alimentação, vai cuidar da tua mentalidade, então começa por aquilo, que já muda a mentalidade, tá? Hoje eu vou comer, vou diminuir um pouco o açúcar. Não come açúcar, só olha, diminui um pouco. Come um pouquinho menos, come um pouco mais saudável, e a tua mentalidade já começou a mudar, porque tu tomou uma decisão. E se tu melhora a tua saúde geral, o teu cérebro vai funcionar melhor. Então tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Só que eu sempre indico, começa pelo mais fácil. É o físico, né? O físico é mais fácil. Eu sempre falo que E é o mais fácil. Que a alimentação, eu comecei a perceber, na verdade, como é que eu ficava a partir dos alimentos que eu comia. Já trouxe essa referência várias vezes, né? Você ficava estufada, me sentia bem, me sentia mal. O yoga me trouxe muito isso, né? Com a questão da proteína animal e tal, me sentia mais leve, isso e aquilo. Tá consciente do próprio corpo, né? Isso foi me treinando pra dar os movimentos maiores na minha vida. Sim. Essa percepção. Foi dando segurança. Claro, eu entendi, né? Daí que não era só o que... eu percebia o que a comida fazia comigo, eu percebia o que a atividade física me transformava, e fui percebendo o que a vida ia acontecendo e ia me convidando, né? Isso sim, isso não. Isso faz sentido, isso não faz. Sim. Isso me agrada, isso não. Né? Porque senão tu passa na tua caminhada num automático, e muitas vezes eu acho que essa crise da insatisfação que a gente tem é por caminhar um caminho, ou até pior, né? Porque o caminho, a gente já falou aqui que o caminho vai aparecendo de acordo com... Você vai se transformando numa pessoa diferente de quem tu é. Mas pra gente fechar, Fabiano, queria que tu deixasse o contato da tua escola, que me transformou lá quase 10 anos atrás e que faz muito sentido. Eu sei que pode contribuir, né, pra jornada de muitas pessoas, né, que estão aqui. E queria também que tu fechasse com o que hoje é saudável pra ti, que é uma pergunta que eu sempre faço pros convidados aqui, e eu gosto dessa amplitude que vocês nos trazem. Bom, bem fácil de nos achar. Nós já estamos, agora, dia 1º de agosto, com 21 anos de escola. Olha aí. 21 anos, vão chegar à maturidade plena. Então, no Instagram, @escola Fabiano Gomes, tá? Tem um monte de conteúdo, nos acha muito fácil. Hoje nós estamos ali no quadrilátero mágico, no final da Dinarte Ribeiro. Se tu for reto, tu entra da escola dentro, tá? Tá muito fácil a gente nos achar.
O que que é saudável? Aí, sabe que um dos grandes estudos, o estudo mais longevo de Harvard, foi mais de 75 anos de estudo, mostrando o que era saudável, o que trazia longevidade, o que realmente importava na vida das pessoas. Acho que já está na 5ª geração desse estudo. E ele segue acontecendo. É bem fácil de achar, põe no Google aí, estudo de Harvard, longevidade, 75 anos, vocês vão achar. Uhum. Então a gente falou da jornada, do destino Uhum. e de quem a gente se transforma. Mas a gente só não falou de uma coisa, que é a companhia. Então, saudável, dentro de tudo isso, se tu estiver sozinho, se não tiver boas companhias, eu não sei se... Então, de todas as coisas, tá com boas companhias e caminhar com gente com quem tu possa contar. Eu aprendi que saudável é ter pessoas com quem tu pode contar, independentemente de qualquer coisa. Eu sou feliz que eu tenho algumas pessoas que eu posso realmente contar pro amor e pra guerra, seja o que for. Então, saudável para mim é construir uma jornada que tu tenha pessoas que tu possa servir, tu ser essa pessoa também. Uhum. Uma pessoa que as pessoas podem contar e ter pessoas que possam contar contigo. Sensacional. Esse é o professor Fabiano Gomes. Obrigada, Fabiano. Sem palavras para tua contribuição. Faltou umas 2 horas para nossa conversa. Só isso. Obrigada. Que legal.